Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 21, que é meio que um resumo de tudo que a gente já falou até agora, mas a gente vai conversar algumas coisas referentes às nossas vidas pessoais, né, em relação a respeito, diversidade, coisas que a gente vê no dia a dia. A gente vai relembrar um pouquinho da questão da puberdade, das mudanças que ocorrem, que a gente já viu várias vezes por aqui. E a gente vai ver como que a gente tem as diferenças de alguns termos, que na mídia às vezes o pessoal confunde em relação à determinação de sexo. Então, vamos falar na espécie humana e outras espécies. É importante, né, dizer algumas coisas em relação a isso. O que a gente tem que pensar primeiramente? A gente tem que pensar que é importante a gente conhecer, né, a estrutura do nosso corpo. Por que a gente tem que conhecer a estrutura do nosso corpo? Porque a gente precisa saber quando ele não está de uma forma equilibrada. E a gente vai ter alguns problemas em relação a isso, porque se a gente não entender que algumas modificações elas são naturais de ocorrer e algumas outras modificações, como doenças, elas não são próprias da gente, quando a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe o que está estranho e o que não está. Então, é essa a importância de você conhecer, de saber que você tem um padrão, que você tem um equilíbrio e que esse equilíbrio pode estar fora e que seu corpo às vezes está com, por exemplo, uma infecção, alguma dor. Então, a gente, conhecendo o nosso corpo, a gente sabe como agir. E, além de a gente se conhecer, a gente sabe que todo o homem ele é um ser social. Ele precisa se conhecer e conhecer tudo que está à volta dele. Como ele é um ser social, ele não vai conseguir viver isoladamente com o corpo dele sozinho. Ele precisa interagir. Embora nesse período de pandemia a gente não possa interagir tanto, né? Porque evitar algumas situações de interação muito próxima. Mas a gente pode interagir sim, mantendo os cuidados e tudo mais. E a gente tem essa habilidade de se relacionar com outras pessoas. E a gente aprende valores, caráter, a gente troca isso, né? Caráter é uma coisa que nasce da gente. E a gente acaba aprendendo novas coisas. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que viver em sociedade é uma parada difícil e que todo mundo tem suas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. E a gente tem que respeitar isso, porque assim como a gente tem alguma coisa que não tá no padrão, que é considerado na mídia normal, outras pessoas também não têm esse padrão. Então, você tem que conhecer que existem diferenças e que o preconceito não é o melhor caminho. Você tem que entender o que aquela diferença é para a pessoa, para você conviver melhor com elas. Lembrando que o preconceito é um pré-julgamento de uma característica de uma pessoa ou um grupo, com teu julgamento sem conhecer de fato aquela situação ou aquela pessoa. Então não é uma coisa muito legal, porque a gente não quer, o que a gente não quer pra gente, a gente não tem que desejar pros outros. E agora começando a matéria em si, reconhecendo o próprio corpo. Como a gente já falou, na adolescência, a puberdade é a maturação sexual do corpo de qualquer adolescente, seja ele menino, seja ela menina. Se tem modificações do corpo, inicia as características sexuais secundárias, que são meninos, crescem os pelos pubianos, que vão proteger os órgãos genitais, desenvolve os órgãos sexuais, a voz fica mais grossa, aparecimento de pelos no rosto, nas pernas, axilas, julgo barba, né? Os órgãos sexuais aumentam de tamanho, o crescimento fica mais rápido, os meninos crescem, né? Mais ou menos entre 13 e 14 ocorre a primeira ejaculação e a laringe aumenta de tamanho, que é o pomo de Adão. Se os meninos botarem a mão no pescoço, vai ver que vai aumentar essa cartilagem da laringe, que é só botar aqui e tem uma ondinha no pescoço. Meninas, vão aparecer os pelos pubianos também, que é a mesma função. O desenvolvimento das mamas e os órgãos sexuais, a voz fica mais feminina, aparecimento de pelos nas axilas, os quadris vão ficando mais largos, cintura fina, ganha corpo, né, curvas, que o pessoal fala. O crescimento fica mais rápido também. Ocorre a primeira menstruação entre 10 a 12 anos. E o útero, que é o órgão que vai abrigar um embrião futuramente, muito futuramente, né, que na adolescência não é muito legal, a gente já falou sobre isso. É uma gravidez muito prematura, com muitos riscos, né, e limitações. O útero vai aumentar de tamanho.
Se vocês verem, existe uma diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Isso é chamado de dimorfismo sexual. Acontece normalmente em mamíferos. Como os seres humanos são mamíferos, eles possuem dimorfismo sexual, que são diferenças existentes entre os sexos masculinos e femininos, vide aqui o nosso quadro. Embora a gente tenha uma semelhança, algumas outras coisas são diferentes. E a gente tem que falar um pouquinho da seleção sexual. A fêmea dos mamíferos, a gente se incluindo aqui, escolhe o macho baseado em algumas de suas características. Vou dar um exemplo no reino animal. No reino animal, geralmente, você tem alguns leões que possuem as jubas. Essas jubas, quanto mais bonitas, mais viçosas, mais são atrativas para as fêmeas. E as fêmeas não possuem jubas. Uma característica do homem, as barbas. Os homens têm as barbas e as meninas não têm as barbas. E aí a gente vai ter essas questões. Algumas aves, elas possuem tipos de colorações de penas diferentes, como pavão. O pavão macho é mais bonito, a fêmea é esquisitinha. E aí a fêmea escolhe o pavão mais vistoso na vista dela em relação à coloração de penas e daí por diante. Então, reconhecer a anatomia corporal, como eu falei, é importante para você entender se vai aparecer algum sintoma ou sinal que não faça parte do teu corpo. Por quê? Nosso corpo, os órgãos trabalham em conjunto para que ele funcione. Isso é chamado homeostase, quando tem o equilíbrio desse funcionamento. Quando você não tem esse equilíbrio, você tem alguma doença, seja qualquer doença. Alérgica, inflamatória, infecciosa, alérgica de alergia a alguma coisa, inflamatória que vai ter alguma dor, você deu alguma pancada, infecciosa que você pegou alguma doença, qualquer doença, gripe, qualquer coisa. E aí a gente vai ter um mau funcionamento do corpo, fugiu da homeostase, que é quando o nosso corpo está controlado. Então, além de conhecer e saber como é que funciona, como o nosso corpo funciona normalmente, é importante manter hábitos de vidas saudáveis, como uma boa alimentação e exercícios físicos regulares, resume tudo que a gente precisa saber. E a parte também de lazer, a questão de lazer que eu não falei aqui. Então, 5 dicas para uma vida saudável. Pratique exercício. Agora está mais difícil andar um pouco na rua, mas de máscara dá para fazer uma caminhada, local próximo, ou em casa mesmo. Tem os vídeos da educação física. Dormir bem, manter um sono regular. Eu sei que nesse período agora está todo mundo com sono desregulado. Beber água, isso independentemente da pandemia, ainda mais que a gente está chegando no verão. É bom para o funcionamento do corpo, limpa a pele e mantém a gente hidratado. Ter uma boa alimentação, comer alimentos o menos industrializado possível e sempre mastigar bem e procurar a qualidade do alimento. Nem sempre o valor do alimento vai condizer se ele é de boa qualidade ou não. E uma dica, tentem fazer uma horta com temperos. Dá para fazer, pega menos espaço dentro de casa. É uma forma de vocês se distrair. Eu sei que Brenda não vai fazer, tô zoando, tá, Brenda? Todas as meninas tentam fazer, compram umas sementinhas de salsinha, cebolinha, rapidinho nasce. E aí vocês vão poder fazer aquela salada, o verão tá chegando, todo mundo saudável pro verão. Aí agora a gente falou da questão, de conhecer o corpo, e agora a gente vai falar da questão social do homem. É importante dizer, que a sociedade ela está em transformação e as pessoas tendem a acompanhar essa transformação. Cada sociedade vai ter uma cultura, que são características, crenças que um determinado grupo ou daquela sociedade vai carregar. E a gente tem que pensar que o Brasil é um país que tem múltiplas culturas, ou seja, o Brasil é multicultural. Você tem desde índios até influências europeias lá no sul. Então, você tem nordestinos, indígenas, europeus, mestiços, tudo que você puder imaginar, a gente tem aqui. Que vai gostar de diferentes tipos de dança, música, vai ter diferentes gostos de lazer, enfim. O Brasil é muito rico culturalmente falando. Além da cultura, uma coisa que também muda a sociedade é a questão das novas tecnologias, que são as redes sociais, As redes sociais, elas acabam também interferindo nessa cultura. Hoje em dia, a gente já tem
populações indígenas com celulares, tecnologia e tudo mais. E uma outra coisa que a gente veio agregando pelas mudanças e a questão da poluição é a questão da consciência ecológica. Ela foi sendo agregada, foi sendo difundida para a gente poder entender, né, como que funciona a natureza, e a gente prestou atenção que a natureza também merecia respeito. Então, falei de cultura, falei de tecnologia, falei que a natureza merece respeito, e por isso veio uma consciência ecológica, ou seja, a tecnologia mudou a nossa cultura de causar degradação do ambiente, entre aspas, que muita gente às vezes também não pensa nisso. Agora eu vou falar um pouquinho de diversidade em relação a... a diversidade, ela pode ser de raça, de etnias, ou seja, japonês, chinês, indiano, europeu, brasileiro, enfim, etnias. A gente tem de religião, de time de futebol, a gente tem várias diversidades. E de sexo. O que a gente precisa entender? Que nenhum indivíduo é igual e que cada um vai ter uma visão de uma determinada característica, e a gente tem que respeitar isso. E o que é muito debatido hoje em dia é a questão de gêneros e orientações sexuais. Um psicólogo, não lembro, Robert Stoller, desculpa, gente, meu cachorro vai latir. Ele viu que o gênero tem a ver com a conduta humana e a orientação sexual tem a ver com a questão de como cada indivíduo vai se comportar. Então a gente tem vários termos. Identidade de gênero tem a ver com a maneira como a pessoa se enxerga, né? O gênero que ela se enxerga. Como, às vezes ela pode se enxergar como homem ou como mulher. Vai depender de como ela se enxerga, ou seja, a parte de mente. Orientação sexual, que é aquela afeição, né? A pessoa sente mais afeição por o mesmo sexo ou por sexos diferentes. Ou tem pessoas que ficam no meio do caminho, que são os bis. E o sexo biológico, que é o que a pessoa vai nascer com ele. Então, o que eu queria falar? E existe a questão... Você tem, aí a gente vai ver pelo padrão genético, cromossomos e órgãos sexuais. Os intersexuais, né, que ficam no meio do caminho, são pessoas que não podem ser detectadas assim que nascem com nenhum sexo, porque eles vão possuir as características dos dois sexos, feminino e masculino. E normalmente as pessoas só vão descobrir na puberdade, que é quando começa o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Isso é uma parada biológica, a pessoa nascer com essa característica. Então a gente tem a identidade de gênero, como a pessoa se enxerga, orientação, como a pessoa se sente, os sentimentos dela em relação às outras pessoas, e o sexo que a pessoa vai nascer. O sexo biológico tem a ver com cromossomos, e aí cada cromossomo vai te dar uma característica física depois, quando você nascer. Então, falando da determinação do sexo na espécie humana, o sexo biológico, ele tem a ver com parte de cromossomos sexuais, que a gente vai ver que nosso Homo simples é a família dele. Normalmente, os seres humanos possuem 46 cromossomos, 44 que formam o corpo e 2, um par, né, que vai formar os gametas e os cromossomos sexuais, que vão definir se você é homem ou mulher. Então, todo mundo tem 44 cromossomos normais de qualquer parte do teu corpo e os específicos da parte sexual. E aí você vai ter machos ou homens, né? XY e as fêmeas ou mulheres XX. Se juntar o X do homem com o X da mulher, a mulher sempre vai doar X. Você vai gerar duas meninas. Se você juntar um X da mulher com o Y do homem, vai formar um menino. Ou seja, quem determina o sexo é o homem. Se ele doar o X, a mulher sempre vai doar X, forma a menina. Se ele doar o Y, forma o menino. Aqui a gente vai ter a família dos Simpsons aqui, maravilhosa. Então, como eu falei, cromossomos humanos, que é o cariótipo da espécie humana, são 46. 22 são autossômicos, ou seja, no comum de todo mundo tem esses. Algumas podem ter anomalias genéticas, como síndrome de Down, que é o problema nesse cromossomo aqui 22. E cada um vai ter um cromossomo sexual diferente.
que é X e Y. Se for menina, X, 2X. Se for menino, X e Y. Aí, se eu pegar o pai e a mãe, o pai doar o X e a mãe vai doar o X e o pai doar o X, desculpa, ele vai ter uma filha. Se o homem doar o Y, vai ter um filho. Ou seja, quem determina a parada aqui, infelizmente não, são os meninos, né, biologicamente falando. E existem outros padrões de determinação sexual, que são outros sistemas. Aqui a gente falou XY. Nas outras espécies, as aves, você tem 2 tipos de sistema. Ih, gente, eu botei 2 vezes. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui é insetos, eu sou louca. Então, aqui, abstrai a B. A gente tem a A e a C de aves, ZW e Z0. As aves normais, a fêmea possui um Z e um W. Então, quem determina nas aves comuns é a fêmea, que é ela que vai doar o W diferente aqui para gerar outra fêmea. E na galinha é Z0 e ZZ. Ou seja, se nascer o indivíduo com 2 Z's, é macho. Se nascer a fêmea, for nascer a fêmea, Z0. Ou seja, a fêmea tem ausência de um cromossomo Z. Esse 0 significa que é ausência. Já nos insetos, troca aqui por insetos, que eu esqueci de mudar. Você vai ter a fêmea com 2 cromossomos X e o macho com a ausência de um cromossomo. Ou seja, a fêmea vai doar e o macho não vai doar nada, então vai gerar um macho. E aí, se os 2 doarem, vai surgir uma fêmea. Falei de ave, inseto e ave, galinha, no caso. E agora répteis, que são outro tipo de mamífero. Quem vai determinar é a temperatura na qual os ovos serão chocados. Por exemplo, se você colocar esse ovo, que foi posto por uma fêmea réptil, a uma temperatura maior ou igual a 30 graus Celsius, você vai ter filhotinhos fêmeas. Se for menor que 30 graus Celsius, vai ter filhotes machos. E uma coisa que é interessante dizer é que alguns peixes, algumas espécies, elas podem mudar o sexo. E aí, ou mudar a atividade do seu aparelho genital. Como, por exemplo, o peixe palhaço, daquele Procurando Nemo. Os machos, eles passam por uma diferenciação anatômica que vai deixar que eles vão virar umas fêmeas funcionais. Para quê? Para que a espécie não entre em extinção. Então, é uma forma da natureza trabalhar. O peixe consegue fazer essa modificação no corpo dele, macho. Ele vira temporariamente uma fêmea para que a espécie seja preservada. Então, uma parada interessante. Então, uma boa semana de aula para vocês e a gente vai se falando lá no Classe.